Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de segunda fase tributário. A aula de hoje eu vou falar sobre petição inicial, a estrutura de uma petição inicial. Saiba que com essa estrutura você vai poder realizar todas as peças para a sua segunda fase da OAB. Então fique atento, você não vai precisar decorar nada, porque tudo tem no nosso CPC. Para elaborar uma petição inicial, sugiro que você abra nesse momento o artigo 319 do CPC. O artigo 319 do CPC, ele é, a partir de agora, seu fiel amigo. Qualquer peça que você fizer, ainda que não seja uma petição inicial, eu sugiro que você abra o artigo 319 para você ir se guiando, para você fazer a petição inicial. Josi, eu nunca fiz uma petição inicial. Eu não tive tempo de fazer estágio durante a minha faculdade. Estou me sentindo inseguro. Não se sinta inseguro. Eu tenho uma coisa muito importante para te falar. Você que nunca fez uma petição inicial, não se preocupe, porque você vai aprender aqui como deve ser feita a petição inicial. E o bacana, que eu vou te ensinar exatamente do jeito que a FGV gosta, ou seja, tudo que tem que ter na sua petição inicial para que você possa pontuar. E também já vou dizer o que não precisa ter, porque tem muita gente que fica colocando tanta coisa, achando que vai pontuar, e na verdade só está gastando tempo de prova que não é pontuado. E na hora da sua prova, você tem que ter essa inteligência, você tem que saber aquilo que vai pontuar, para você não perder tempo de forma desnecessária. Tempo faz toda a diferença na sua prova. Então, por favor, abra lá o artigo 319 do CPC. Abriu? Agora, antes de você passar os olhos no artigo 319 do CPC, eu peço que você pense o que tem que ter em uma petição inicial. Pode fechar seus olhos e pensar aí. O que tem que ter? O que vem na sua mente quando você pensa em petição inicial? Josi, nada, já falei que eu nunca fiz petição inicial. Calma, mas você sabe a estrutura, ainda que por cima de uma petição inicial. Vamos tentar juntos? Você sabe que tem que ter o endereçamento, tem que ter a qualificação das partes, o nome da peça. Depois você vai falar sobre a síntese dos fatos. Depois vem a parte do direito e vem os pedidos. Não é assim? Pois é. Gente, é muito simples. Você vai ver como é simples. Bom, no inciso 1 já do artigo 319, ele diz para nós o que é primeiro que deve ter em nossa petição inicial, que é o endereçamento. Veja, nós temos aqui, artigo 319 do CPC, a petição inicial indicará, inciso 1, o juízo a que é dirigida. Bom, quando nós colocamos aqui o juízo a que é dirigida, é o endereçamento. E aí eu te pergunto, o que eu preciso pensar na hora de endereçar uma peça? São 3 pontos que nós temos que pensar na hora de endereçar a nossa peça. Primeiro ponto é verificarmos se será competente para julgar Justiça Federal ou Justiça Estadual. Então, pode escrever aí no rascunho que o primeiro ponto, quando pensamos em endereçamento, é sabermos se será competente para julgar a Justiça Federal ou Justiça Estadual. O segundo ponto é sabermos se será julgado por uma vara de juizado especial ou uma vara normal. Então, segundo ponto que teremos que nos preocupar: vara juizado especial ou vara normal. E o terceiro e último ponto é sabermos sobre o foro competente. Como assim, Josi? Qual é a cidade que eu vou ingressar com a minha petição inicial? Bom, vamos por partes. Primeiro,
é Justiça Federal ou Justiça Estadual competente para julgar? Como é que eu faço para saber? Aqui, atenção, cuidado. Eu vejo muita gente boa errando, porque lá no passado foi dito um macete horrível, que é horrível mesmo. E segunda fase não cabe macete. Segunda fase é raciocínio jurídico. Tem muita gente, não escreva isso que eu vou te falar, porque está errado. Eu só vou trazer aqui para que você que já ouviu isso, esqueça, apague da sua mente. Tem muita gente que diz o seguinte: para saber se é Justiça Federal ou Justiça Estadual, você tem que olhar para o tributo. Se for um tributo federal, é Justiça Federal. Se for um tributo estadual, municipal, é Justiça Estadual. Errado. Isso está errado, gente. Não tem nada a ver. Para sabermos se é competente para julgar Justiça Federal ou Justiça Estadual, nós temos que olhar para a parte. Para a parte, eu tenho que ver quem serão as partes do meu processo, da minha lide. Isso porque o artigo 109 da Constituição Federal diz sempre que a União, suas autarquias e empresa pública federal forem parte, será competente para julgar a Justiça Federal. Eu já vou lá para o artigo 109 da Constituição e vocês têm que ir grifar. Pode grifar à vontade. Nosso edital permite que vocês grifem. Então, sempre que a União, suas autarquias ou empresas públicas federais forem parte, será competente para julgar a Justiça Federal. Então, eu vou, por exclusão, uma vez que se a União não for parte, ou suas autarquias, ou empresas públicas federais não forem parte, aí será competente para julgar a Justiça Estadual. Porque se a União for parte, suas autarquias ou empresas públicas federais forem parte, aí será competente a Justiça Federal, certo? Então, muito cuidado com isso. Vamos lá para o artigo 109 da Constituição Federal para você visualizar. Segunda fase é assim também. Nós temos que assistir a aula sempre com o vade-mecum que nós iremos levar para o dia da nossa prova, para que eu possa visualizar, para que eu possa conhecer meu vade-mecum. A tua intimidade com o vade-mecum, ela tem que ser tão grande, que você e ele só de olhar para você, ele já vai abrindo as páginas no local correto. Parece brincadeira isso, mas é verdade, é assim que acontece. Então, o artigo 109 da Constituição diz para nós: aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 1, as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Então, aqui, pessoal, vejam, eu não disse para vocês que é quando a União ou suas autarquias e empresas públicas federais forem parte autora. Eu disse que sempre que aparecer a União, suas autarquias, empresas públicas federais, sempre que uma delas aparecerem, seja como autora, seja como ré, seja como assistente, não importa, apareceu a União na lide, suas autarquias ou empresas públicas, será competente para julgar a Justiça Federal, certo? E a Justiça Federal, ela sempre vai tomar a frente. O que eu quero dizer com isso? É que, se, por exemplo, nós tivermos municípios envolvidos também na lide, estados envolvidos na lide, tendo a União como parte, ou suas autarquias ou empresas públicas federais, será competente a Justiça Federal para julgar. Olha, o endereçamento na prova da OAB geralmente tem pontuação de 0,1, no máximo 0,2. Mas já teve uma prova da FGV que o endereçamento teve 0,5. E aqui, ainda que o endereçamento tenha uma pontuação relativamente baixa, 0,1,
você não pode perder. Infelizmente, muitos candidatos acabam não passando na segunda fase, às vezes por 0,1. E não tem jeito, não arredonda não. É uma soma, vai somando. Se não fechar 6, é reprovado. E às vezes eles mandam para nós a peça, não, pelo amor de Deus, falta 0,1, eu vou conseguir. E a gente procura e não tem onde recorrer, porque não fecha. Às vezes, até pelo nosso cálculo, foi dado mais pontuação do que merecido. Então, gente, cuidado, cada 0,1 é importante. Agora, teve atribuição de 0,5 em determinada prova, porque o examinador sabia que os candidatos iam errar. Por conta daquilo que eu te falei, tem gente que colocou na cabeça que se for tributo estadual, municipal, é competente de justiça estadual. E não tem nada a ver. O que define a competência para julgar é a parte. A Constituição é quem diz isso. Não sou eu que estou dizendo. É a Constituição, você acabou de ler. Artigo 109. Sempre que a União, suas autarquias ou empresas públicas federais forem parte, será competente para julgar a Justiça Federal. Pronto. E aí, quer ver o que aconteceu na prova? Que muitos candidatos erraram. O examinador trouxe que a empresa de Correios e Telégrafos, a ECT, então vou trazer aqui, empresa de Correios e Telégrafos, que é uma empresa pública federal, recebeu uma notificação de lançamento para pagar o IPVA. E aí, pedia para o candidato, na condição de advogado da ECT, ingressar com a medida cabível. Aqui a gente não vai se preocupar com a medida cabível, hoje não é a aula. Amanhã, nesse mesmo horário, às 8 da manhã, aí sim, eu vou ensinar vocês a identificar de forma rápida as peças iniciais. Mas aqui o que acontece? A ECT, que é uma empresa pública que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a imunidade, ou seja, o Supremo diz empresa pública ou empresa de Correios e Telégrafos não vai pagar impostos, não paga impostos em razão da imunidade prevista lá no artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição Federal. A imunidade recíproca, que veda aos entes federados cobrarem impostos uns dos outros, ela é extensiva para a empresa pública que o Supremo Tribunal Federal reconheça que presta um serviço público de caráter obrigatório em forma de monopólio e sem visar lucros. É o caso da empresa de Correios e Telégrafos. Então, já tem a sua imunidade reconhecida, não tem que pagar impostos. Mesmo assim, adivinha, o Estado encaminhou uma cobrança de IPVA para esse CT. E aí, temos que ingressar com a medida cabível. Bom, para ingressarmos com a medida cabível, eu disse que isso não nos interessa hoje, mas aqui nós temos que pensar no endereçamento. Eu vou endereçar para onde? Infelizmente, muitos candidatos falaram, como o IPVA é tributo estadual, justiça estadual. Mas não é o tributo que define a justiça competente para julgar, são as partes. E o artigo 109 da Constituição diz o quê? Juro que é a última vez. Sempre que a União, suas autarquias e empresas públicas federais forem parte, será competente para julgar a Justiça Federal. Então, aqui, ó, pessoal, é competente a Justiça Federal, ainda que esteja litigando em face do Estado. Então, muito cuidado com isso na hora da sua prova. Eu repito, a União, suas autarquias, empresas públicas federais, para puxarem a competência para a Justiça Federal, não precisam ser necessariamente parte autora. Podem ser parte ré, podem estar em um litisconsórcio aqui, passivo ou ativo necessário, não importa. Apareceu a União, suas autarquias e empresas públicas federais na lide, puxa a competência para a Justiça Federal. Eu posso ter 20 estados litigando, mas se tem uma empresa pública federal, uma autarquia federal ou a União, é competente para julgar a Justiça Federal, certo? Feitas essas considerações,
nós temos agora que resolver o segundo problema, porque o primeiro já foi. Se aparece a União aqui ou suas autarquias, já sei que é a Justiça Federal. Mas e agora? Com relação ao juizado especial ou vara comum, como é que eu vou saber qual é a vara competente? Porque eu vou ter que dizer, né? Na hora de endereçar, e eu vou trazer aqui os endereçamentos, tudo para vocês, mas na hora de endereçar, tem que dizer se é vara juizado especial ou vara comum, vara civil comum. Como é que eu vou identificar isso? Primeiro, quando nós falamos de juizado especial para nós tributaristas aqui, esqueça a Lei 9.099. Para nós tributaristas, aplicamos duas leis, tá? De juizado especial. Você já pode separar aí, que elas vão andar conosco. A primeira delas, para quem quiser anotar, é a 10.259 de 2001. Essa trata sobre o juizado especial federal. Então, a 10.251 pode separar aí. E a outra, que é importante para nós, que é referente aos juizados especiais da Fazenda Pública, ou seja, em âmbito estadual, é a 12.153 de 2009. Então, nós temos essas duas leis de juizado especial para nós tributaristas. Então, a gente não vai aplicar a 9.099. Esqueçam a regrinha, sobretudo quem trabalha já, esqueçam. São essas duas leis que nós vamos aplicar. E para definirmos se é competente para julgar, juizado especial ou vara comum, nós teremos que observar dois requisitos que são cumulativos para dizer se é vara juizado especial. Então, são dois requisitos. Eu até vou fazer um paralelo aqui para você que quer anotar a aula. Então, a Lei 10.259 de 2001, em âmbito federal, e a Lei 12.153 de 2009, em âmbito estadual. Para sabermos se vamos ter julgamento pelo juizado especial, dois requisitos. O primeiro, valor da causa tem que ser igual ou inferior a 60 salários mínimos. Igual ou inferior a 60 salários mínimos. Esse é o primeiro requisito. Gente, olha só. Até hoje, não caiu juizado especial na nossa prova. Mas o fato que até hoje não caiu juizado especial não quer dizer que nunca vai cair. Então, podemos ter a nossa primeira prova com juizado especial. Por isso, a gente tem que saber quando é que vai para o juizado especial. E, como eu disse, como nunca caiu, eu só pensarei em juizado especial se a prova berrar comigo. Se ela berrar, se ela falar assim, é juizado especial. Mas ela não vai falar com todas as letras, ela vai me trazer os requisitos. E o primeiro requisito que eu tenho que observar é quanto ao valor da causa, que tem que ser igual ou inferior a 60 salários mínimos. A FGV tem como padrão não trazer valor da causa. Como ela tem como padrão não trazer valor da causa, não cabe a mim presumir que o valor da causa é igual ou inferior a 60 salários mínimos. Teve uma vez que um candidato colocou o juizado especial, eu falei, mas por que você colocou dele? Já estava na cara que isso daqui seria igual ou inferior a 60 salários mínimos. Não cabe a mim presumir isso. Eu só vou dizer que o valor da causa é igual ou inferior a 60 salários mínimos se a prova trouxer esse dado. Até hoje, só para você compreender, tivemos uma única prova, que foi a primeira vez que a prova trouxe uma ação de restituição para nós, que ela trouxe o valor da causa, e que a época era lá o valor de R$100.000, nem cabia juizado especial. Mas foi a única vez que trouxe o valor da causa. De resto, nunca traz valor da causa. Então, se a prova continuar assim e não trouxer valor da causa, eu nem vou pensar em juizado especial. Eu vou direto para a vara comum mesmo. Porque até hoje nunca caiu juizado especial. Logo, eu só irei falar em juizado especial se a prova berrar comigo. Eu quero juizado especial.
Combinado? Bom, Josi, mas a prova vai escrever? São 60 salários mínimos? Acredito que não. Acredito que ela vai trazer um valor, se ela trouxer esse valor. Hoje, o valor do salário mínimo é R$ 1.412. 60 salários mínimos corresponde a R$ 84.720. Você não precisa decorar esse valor, tá? Não precisa. Eu já mostro para vocês onde a gente pode escrever sem nenhum problema, mas só compreenda aqui. Então, eu só pensarei em juizado especial se vierem os dois requisitos de forma expressa, considerando que o valor da causa, geralmente a prova não fornece, mas se fornecer, aí sim eu vou visualizar se é igual ou inferior a 60 salários mínimos. O segundo requisito, porque não basta que seja o valor da causa igual ou inferior a 60 salários mínimos, e só para você já ir anotando comigo, grifando, vamos primeiro analisar a Lei 10.259, que é o juizado especial em âmbito federal. Para você grifar, porque aí quando você abre na hora da sua prova, o que vem grifado já chama a sua atenção. Então, artigo 3º traz aqui para nós. Deixa eu trazer. Compete ao juizado especial federal cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de 60 salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. Então, aqui, você percebe que até 60 salários mínimos. Então, aqui você pode puxar, escrever 84.720. Não vai escrever, né? Como se estivesse descrevendo a quantia em dinheiro mesmo. Escreve ali 84.620. Se por acaso o fiscal fala, tá cola aqui? Não. É número de lei, decreto, sei lá, porque você pode escrever no seu vadimetro, fazer remissão a artigo de lei, a decreto, as normas, você pode. Então, você coloca aí. E se por acaso o fiscal falar, mas isso daqui é 60 salários mínimos, você vai falar, nossa, que coincidência. Acho que é um bom sinal, hein? Um bom sinal. Brincadeiras à parte, mas só para você se concentrar. Então, primeiro requisito que eu vou analisar se é juizado especial é com relação ao valor da causa. O valor da causa tem que ser igual ou inferior a 60 salários mínimos. E hoje corresponde a 84.720. Segundo requisito, porque são requisitos cumulativos, só pode ser parte autora no juizado especial, deixa eu trazer aqui, só pode ser parte autora, e aqui, parte autora, pessoa física ou microempresa ou empresa de pequeno porte. Mesma coisa para a Lei 12.153. Só pode ser parte autora pessoa física, microempresa e empresa de pequeno porte. Somente essas pessoas é que podem ser parte autora. Pessoa física, não preciso aqui, né, dizer para vocês quem são as pessoas físicas. Agora, o que é uma microempresa? O que é uma empresa de pequeno porte? O conceito de microempresa e de empresa de pequeno porte, nós extraímos da Lei Complementar 123. Então, Lei Complementar 123. Lá no artigo 3º, já até vou puxar aqui para vocês acompanharem. O que eu tenho por microempresa? Para os efeitos dessa lei complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o artigo 966, devidamente registrados no registro de empresas mercantis ou no registro civil de pessoas jurídicas, conforme o caso, desde que, no caso da microempresa, aufira em cada ano calendário receita bruta igual ou inferior
a 360 mil reais. Então, veja só. Quando é que eu considero que é uma microempresa? Quando a receita bruta anual for igual ou inferior a 360 mil reais. Há duas possibilidades para a nossa prova dizer que trata-se de uma microempresa. A primeira é ela escrevendo empresa X, que é uma microempresa, ou ainda empresa X, cuja receita bruta anual não ultrapassa 360 mil reais. Se tiver essa informação, aí é obrigação sua saber que se trata de uma microempresa. Mas também você não precisa decorar, porque isso está na Lei Complementar 123. Até o final da aula, eu vou esquematizar com vocês os artigos, todos que eu mencionei, e assim será em todas as minhas aulas. Sempre eu vou ajudar vocês a fazer as remissões corretas no Vademecum para facilitar a vida de vocês, tá certo? Então, microempresa é aquela que tem por receita bruta anual igual ou inferior a 360 mil reais. E empresa de pequeno porte, que tem uma receita bruta anual superior a 360 mil reais até 4 milhões e 800 mil. É o que diz o inciso 2. No caso de empresa de pequeno porte, aufira em cada ano calendário receita bruta superior a 360 mil reais e igual ou inferior a 4 milhões e 800 mil reais. Mesma coisa. Há duas possibilidades para o nosso examinador falar que se trata de uma empresa de pequeno porte. A primeira é dizer empresa X, empresa de pequeno porte. E a segunda é dizer quanto à sua receita bruta. Trata-se de uma empresa cuja receita bruta anual é de 3 milhões ou não ultrapassa 4 milhões e 800. Aí será considerada uma empresa de pequeno porte. Mesma coisa, aqui não cabe a nós deduzirmos que é uma empresa de pequeno porte ou uma microempresa. Eu só pensarei em microempresa ou empresa de pequeno porte se a prova trouxer expressamente essa informação para mim. E aí, detalhe, repito, só irei ao juizado especial se tiverem esses dois requisitos de forma expressa na minha prova. Quais? Valor da causa igual ou inferior a 60 salários mínimos e a parte autora, pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, tem que ter essas duas informações de forma expressa. Se por acaso trouxer o valor da causa igual ou inferior a 60 salários mínimos e só fala empresa X, repito, não cabe a mim deduzir que aquela empresa X é uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Se a prova mencionar só o valor da causa e não falar que é microempresa ou empresa de pequeno porte, eu vou para a vara comum. Porque juizado especial, juro que é a última vez que eu vou falar, tem que ter os dois requisitos de forma cumulativa. Valor da causa igual ou inferior a 60 salários mínimos e a parte autora igual, a parte autora, pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte. Aonde é que está essa informação? Porque eu não quero decorar nada. Na Lei 10.259, iremos grifar o artigo 6º. Então, deixa eu puxar aqui. Podem ser partes no juizado especial federal civil, como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, definidas na Lei 9.317. Gente, peço aqui que vocês risquem, é riscar mesmo, porque não é mais a 9.317, é a Lei Complementar 123 de 2006. É que a Lei Complementar veio em 2006 e a Lei de Juizado Especial Federal é a 2.259 de 2001. Então, por isso que a gente tem que riscar e você tem que se lembrar que é a Lei Complementar 123. Então, vejam como você já está agora anotando para que você não precise decorar. Então, eu sei que a Lei de Juizado Especial Federal é a 10.259. A hora que eu abrir a 10.259, dois artigos apenas estarão grifados, que é o artigo 3º e o artigo 6º. O artigo 3º fala que o valor da causa tem que ser igual ou inferior a 60 salários mínimos, e o artigo 6º fala que só pode ser parte autora
pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte. E aí, para eu me lembrar o que é microempresa e empresa de pequeno porte, eu escrevo aqui, Lei Complementar 123, e pode até trazer aqui, artigo 3º. Certo? Agora eu vou te chamar a atenção para um detalhe. Ainda que o valor da causa seja igual ou inferior a 60 salários mínimos, ainda que seja uma pessoa física, uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, o artigo 3º da 10.259, que a gente está primeiro analisando em âmbito federal, em seu parágrafo 1º, diz para nós quando que não cabe juizado especial. Então, por mais que eu tenha preenchido todos os requisitos, tem algumas situações que não cabem em juizado especial. Para nós tributaristas, tem duas em específico que nos interessa muito. Vamos lá grifar. Tem uma coisa. Eu gosto de utilizar para as remissões no Vadimeco apenas duas cores, que eu defino uma cor como regra, que é amarelo, que eu gosto, e uma cor como exceção, porque aí me chama a atenção na hora da prova, que eu vejo, opa, exceção, que eu uso laranja. Claro, você pode usar a cor que você quiser, mas eu gosto dessas duas cores. Para mim, amarelo é regra e laranja é exceção. E aqui, então, vamos grifar de laranja. Cadê a canetinha? Deixa eu buscar essa canetinha laranja. Artigo 3º. Parágrafo 1º. Não se inclui na competência do juizado especial cível as causas referidas no artigo 109, incisos 2, 3, 11 da Constituição Federal, as ações de mandado de segurança. Isso nos interessa. Mandado de segurança não cabe no juizado especial. Aí você vai perguntar, por quê? Porque a lei está falando, gente, isso daqui está claro. A lei está falando, não cabe mandado de segurança no juizado especial. Por quê? Não sei, pergunto para o legislador, agora não é o momento de questionamento. Vamos, focar. Não cabe mandado de segurança no juizado especial. E ainda, também importante para nós, não cabe execuções fiscais em juizado especial. Então, tudo quanto é defesa que fizermos em execuções fiscais, eu já sei, não vou endereçar para o juizado especial, porque o juizado especial não comporta execuções fiscais, certo? Esses dois grifa, chama a sua atenção, porque realmente merece. Marcamos tudo na lei de juizado especial em âmbito federal. Agora vamos lá, só para grifar, para deixar preparado mesmo, a nossa lei 12.153, que trata do juizado especial na Justiça Estadual, nas varas da Fazenda Pública. São 2 artigos, só que aqui na 12.153, que eles se repetem, são os artigos 2º e 5º. Vamos lá? Vamos grifar? Então, vou separar a canetinha amarela, porque é regra. Aí, artigo 2º já diz, é de competência dos juizados especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios até o valor de 60 salários mínimos. Vamos fazer a nossa pequena anotação, 84.720, para me lembrar que 60 salários mínimos corresponde a esse valor. E o próximo artigo 5º, podem ser partes no juizado especial da Fazenda Pública, como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar 123. Percebam que aqui ela já traz a lei correta, né? E exceção, aqui também temos a exceção. Então, canetinha laranja. Não se incluem na competência do juizado especial da Fazenda Pública as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. Então, se repete também em âmbito estadual. Bom, definimos já quando será competente para julgar a Justiça Federal, quando será competente vara juizado especial, e agora falta o 3º ponto, qual seja
foro competente. Qual é a cidade que eu vou ingressar com a minha demanda? Bom, em se tratando de Justiça Federal, eu tenho que ir lá para o artigo 109 da Constituição Federal. O artigo 109 diz o seguinte: nas demandas em face da União, nós teremos 4 possibilidades. Então, quando eu ingressar com uma demanda em face da União, eu tenho 4 possibilidades. Quais sejam? Eu posso ingressar com a minha demanda no domicílio do autor, ou onde ocorreram os atos e fatos que deram origem à demanda, ou no lugar da situação do bem, ou no Distrito Federal. Aonde está isso? Artigo 109, parágrafo 2º. Então, regra amarela. As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na sessão judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, ou onde esteja situada a coisa, ou ainda no Distrito Federal. Gente, só para vocês perceberem que são 4 possibilidades, eu vou até mudar as cores aqui. As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na sessão judiciária em que for domiciliado o autor, primeira possibilidade. Segunda possibilidade, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda. Terceira possibilidade, onde esteja situada a coisa. Quinta e última possibilidade, no Distrito Federal. Quarta e última possibilidade, né? Então, quando eu ingressar com uma demanda em face da União, eu posso escolher. Aqui é muito difícil, né, de errar, porque são 4 possibilidades. Uma característica importante da FGV também é a seguinte: ela geralmente não fala o nome de cidades. Geralmente não fala. Então, a gente faz um endereçamento padrão, geral. A gente coloca lá pontinhos, reticência. Mas a prova já tem trazido algumas. Trata-se do município X, município Z. Aí você tem que trazer exatamente como está na prova. Vou ingressar no município X, no município Z. E se, porventura, na nossa prova ela trouxer a cidade, você também tem que trazer. Porque todos os dados trazidos pela nossa banca, nós teremos que mencionar, porque é uma forma de pontuar. Agora, se a prova não mencionar dados, eu não posso inventar nada. Nada, nada, nada. Ok? Então, em âmbito federal, para saber qual é o lugar que eu irei ingressar com a minha demanda, artigo 109, parágrafo 2º. O parágrafo 1º diz quando é a União parte autora. Então, as causas em que a União for autora serão aforadas na sessão judiciária, onde tiver domicílio a outra parte. Mas, quando eu ingresso em face da União, que é o mais comum para nós na prova da OAB, né? Nós iremos atuar como advogado do contribuinte. Aí nós temos a regrinha do parágrafo 2º do artigo 109. Essa regrinha do artigo 109, parágrafo 2º, ela se repete no artigo 51 do CPC. Então, se você quiser fazer essa remissão, esteja à vontade. Olha como ela se repete. Artigo 51 do CPC. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. E parágrafo único, que é a repetição do artigo 109, parágrafo 2º da Constituição Federal. Se a União for a demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que se originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal. Então, essa é a regrinha. Josi, em âmbito de justiça estadual? Em justiça estadual, temos 2 regras. Uma, quando for em face dos estados e Distrito Federal, e outra, quando for em face dos municípios. Em face dos estados e Distrito Federal, iremos seguir a regra do artigo 52 do CPC, que é a mesma regra da União. Artigo 52 do CPC eu aplico quando o Estado for parte ou Distrito Federal.
Vamos grifar comigo? Artigo 52 do CPC. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor o Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federal. Para sabermos o foro competente quando o Estado for parte, artigo 52 do CPC, e eu também tenho 4 possibilidades quando ingressar com uma demanda em face dos Estados ou Distrito Federal. Primeira possibilidade, domicílio do autor. Segunda, onde ocorreram os atos e fatos que deram origem à demanda. Terceira, situação da coisa. Quarta, capital do Estado ou do Distrito Federal. Certo? E agora, a regrinha que é diferente. Quando o município for parte, a regrinha está no artigo 46 do CPC. Quando o município for parte, será competente para ingressar com a demanda no domicílio do réu. É só no domicílio do réu. Acompanhe lá comigo para você grifar. Artigo 46 do CPC. Ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro de domicílio do réu. Do réu. Gente, essas são aqui, então, as regras para endereçamento. Josi do céu, você gastou todo esse tempo para falar de endereçamento e gastaria todo o tempo necessário para que você compreenda a nossa base, a nossa estrutura, porque depois você vai fazer isso de forma automática. Mas você só vai conseguir fazer de forma automática se você compreender a essência. E é por isso que esse nosso início de curso é dessa forma. Eu disse que eu pego vocês no colo para trazer a aprovação. Eu não só apenas seguro na mão, não, eu pego no colo realmente. Bom, mencionei várias leis, vários artigos, chegou a hora de fazermos revisão. Pegue lá o seu vadimeco, artigo 319 do CPC, e vamos lá. Quando eu penso em endereçamento, já vem na minha cabeça 3 problemas. O primeiro, saber se é Justiça Federal ou Justiça Estadual. O segundo, se é vara comum ou vara juizado especial. O terceiro, foro competente. Como é que eu vou escrever isso no artigo 319, inciso 1? Vem cá. Para eu saber se é vara, para eu saber se é Justiça Federal ou Justiça Estadual, eu olho para o tributo? Não, eu olho para a parte. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o artigo 109 da Constituição Federal diz: sempre que a União, suas autarquias e empresas públicas federais forem parte, será competente para julgar a Justiça Federal. Tá aqui, ó. Se você escrever o artigo 109, você abre na hora da prova o artigo 109 e ele já vem todo na sua cabeça. Depois, eu tenho que saber se é juizado especial ou vara comum. Para saber juizado federal da Justiça Federal, vara federal, juizados especiais, Lei 10.259, artigos 3º e 6º. O terceiro é que fala dos 60 salários mínimos e o 6º é que fala quem pode ser parte autora, pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte. Em âmbito justiça estadual, como eu sei, juizado especial é a Lei 12.153, pode também anotar aí, artigos 2º e 5º. E foro competente, temos as regrinhas no próprio artigo 109, que eu já abri, já grifei, e artigo 46, quando é município parte, e artigo 52, quando é estado parte. Endereçamento, temos aqui. Josi, ok, você me ensinou as regras, mas eu não sei ainda fazer um endereçamento. Né? Não sei como é que faz esse endereçamento. Ó, eu ensino da forma mais completa, mas tem gente que faz a forma mais simplificada. Eu vou trazer as duas formas, você escolhe. Eu gosto da mais completa. Então, eu vou mencionar excelentíssimo, senhor, doutor, juiz. Eu sei que não precisa mais. Eu sei. Sou advogada, gente, eu sei. Mas eu gosto de fazer da forma mais completa. As minhas petições são assim. Então, em âmbito federal, eu faço esse endereçamento aqui grande. Excelentíssimo, senhor doutor juiz federal da
Vara Civil Federal, da subseção D, Seção Judiciária do Estado D. Lembra que eu falei? Se a prova não mencionar qual é a cidade, a gente vai trazer pontinhos, tá? Não precisa mais falar excelentíssimo senhor, doutor juiz federal. Você pode falar direto, Vara Civil Federal, da subseção D, Seção Judiciária do Estado D. Mas eu gosto. E aí é assim que eu vou falar. E aí fica a seu critério. Excelentíssimo senhor, doutor juiz federal da Vara Civil Federal, da subseção D, Seção Judiciária do Estado D. Ó, ficou completinho, certo? Agora, e se fosse uma vara juizada especial? É só mudar o nome da vara. Excelentíssimo senhor, doutor juiz federal da Vara do Juizado Especial Federal, da subseção D, Seção Judiciária do Estado D. Gente, eu sei que parece que é muita coisa, mas isso aí eu garanto. Daqui uns dias vocês vão estar falando sem pensar até. Então, tá no banho, tá lá, excelentíssimo senhor, doutor, juiz federal, da Vara Civil Federal, da subseção D, Seção Judiciária do Estado D. Vai comigo, fale aí comigo. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz federal, da Vara Civil Federal, da subseção D, Seção Judiciária do Estado D. Injustiça estadual, como é que fica? É mais fácil. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, da Vara da Fazenda Pública da Comarca D, Estado D. Então, a gente traz lá, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca D. Olha como ficou mais simples. Na Justiça Estadual, a gente utiliza aqui, ó, Vara da Fazenda Pública da Comarca D. Muito mais simples. E Juizado Especial da Fazenda Pública, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca D. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca D. E aí, gente, o que acharam do nosso endereçamento? Depois que a gente faz o endereçamento, a gente pula uma linha. Então, fiz o endereçamento e a gente pula uma linha. Uma. E agora vamos fazer a qualificação da parte autora. Artigo 319, inciso 2 do CPC. Vou escrever o nome da pessoa. Geralmente a FGV ela não traz as informações, mas eu tenho que dizer para o meu examinador que eu sei que tem que constar aquela informação. Então a gente vai escrever de forma genérica. Eu não posso inventar dados. Então eu coloco lá, João da Silva, portador da cédula de identidade, número, inscrito no CPF/MF, número, estado civil, profissão, endereço eletrônico, com domicílio e residência na rua, número, bairro, cidade, estado, CEP. Então, a qualificação de uma pessoa física, que parece ser mais chatinha, o inciso 2 do artigo 319 vem trazendo para nós tudo que tem que ter. Então, vai colocar lá, portador da cédula de identidade, inscrito no CPF, estado civil, profissão, endereço eletrônico, com domicílio na rua, número, bairro, cidade, estado, CEP, bem respeitosamente, perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado, abaixo assinado, procuração anexa, com o escritório, tem que pôr o endereço do advogado, na rua, número, bairro, cidade, estado, CEP, onde recebe intimações, advogado recebe intimações, com fulcro nos artigos, agora vem. Gente, para mim aqui essa é uma das partes mais importantes da aula de hoje. Na prova da FGV você tem que trazer o nome da peça e o dispositivo legal. E é por isso que em todas as minhas aulas, todas as minhas aulas, eu vou trazer o nome da peça já com a previsão legal. Então, essa previsão legal, você já vai trazer aqui, ó,
no preâmbulo. Exemplo, para você compreender o que eu quero dizer. Se nós ingressarmos com uma ação anulatória, eu vou dizer com fulcro no artigo 38 da Lei 6.830 de 80, propor a ação anulatória. Então, cada ação tem sua base legal. A ação anulatória, que a gente vai ver amanhã, artigo 38 da 6.830. A ação declaratória, artigo 19 do CPC. Embargos à execução, artigo 16 da 6.830. Então, eu tenho que trazer a previsão legal e o nome da demanda. Aqui, como eu disse, é uma estrutura padrão base que você vai utilizar para todas as suas petições. Então, eu não vou trazer um nome aqui, é só para você conhecer. Josi, você qualificou a pessoa física, mas e se fosse uma pessoa jurídica? A pessoa jurídica é bem mais fácil de qualificar. Você vai colocar lá, empresa X, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob número, com sede na rua, número, bairro, cidade, estado, CEP, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado, abaixo assinado, procuração anexa, com o escritório na rua, número, bairro, cidade, de onde recebe intimações, propor, porque petição inicial a gente utiliza essa palavra, propor, com fulcro nos artigos, apresente a ação. Aí coloca o nome da ação. Ação declaratória, ação anulatória, isso a gente vai ver na aula de amanhã sobre as ações. Agora, em face de quem? Por exemplo, em face do município, Fazenda Pública Municipal, pessoa jurídica de direito público, com endereço na rua, número, pelos motivos de fato de direito abaixo aduzidos. A qualificação da parte réia é muito mais rápida. Em face do Estado, Fazenda Pública Estadual, pessoa jurídica de direito público, com endereço na rua, número, pelos motivos de fato de direito abaixo aduzidos. Em face da União, Fazenda Pública Nacional, pessoa jurídica de direito público, com endereço na rua, número, pelos motivos de fato de direito abaixo aduzidos. Depois que a gente faz esse preâmbulo, colocamos endereçamento, pulamos uma linha, coloco a qualificação da parte autora, coloquei um número do artigo da base legal, o nome da ação, qualifiquei a parte ré, depois o que vem? Vem a síntese dos fatos. Para a FGV, a gente tem que abrir um tópico para falar do cabimento da ação. Vem a parte do direito e vem a parte dos pedidos. Queridos, para não aqui tomar muito tempo de vocês, eu encerro essa aula e quem quiser saber mais sobre a petição inicial, escreva aí, eu quero, mande aí, minha equipe vai entrar em contato com vocês e vai encaminhar um link para trazer aqui toda a estruturação da peça. Na próxima aula, eu comento o que tem que ter na parte do direito. Porque tem muita gente que acha que a parte do direito tem que escrever, e não. Aqui eu já entro na parte do raciocínio jurídico. Eu vou mostrar para vocês o que tem que ter na parte do direito para que o examinador ele te atribua a pontuação integral. Porque também tem muita gente que escreve e não diz o que o examinador quer saber. Porque o examinador só quer saber de uma coisa. Se você sabe fazer a subsunção do fato à norma, o encaixe da norma ao caso concreto. E isso eu vou te ensinar a fazer em 3 parágrafos. Você vai gabaritar a parte do direito com 3 parágrafos. E é isso que eu vou te ensinar a fazer. Então, se você gostou dessa aula, se você quer continuar aqui com o meu método e agora sim você vai compreender o que é o raciocínio jurídico tributário, nosso curso vai te preparar para realizar a sua prova sem decoreba, que você vai ter raciocínio jurídico. A
A partir do momento que você tem raciocínio jurídico, você não tem medo de nada. Você não vai ficar que nem desesperados que a gente vê por aí. Ai, qual é a peça que vai cair? Você não precisa disso, você não vai precisar disso. Porque pode vir a peça que for, que você tendo raciocínio jurídico, você vai acertar e não vai ter medo de nada. Pessoal, então encerramos aqui a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, converse comigo pelo direct, com a minha equipe. E para você ter acesso a esse restante da nossa aula, digite aí, eu quero, que a nossa equipe vai entrar em contato contigo. Um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã. Eu me chamo Joelson Félix, estou muito feliz com o resultado na aprovação do exame de ordem. E a Gazel foi aprovada no 39º exame. Giovana Oliveira Tributino e fui aprovada nesse exame 39. Me chamo Flávio, né? Eu fui aprovado agora no exame 39. Eu me chamo Gabriela, tenho 21 anos, estou no 9º semestre da faculdade e eu fui aprovada no exame 39. Meu nome é Luísa Helena. Eu fiz o 39º exame da ordem. Marina, eu fui aprovada no 39º exame. Bianca Alves Garrido e eu fui aprovada no 39º exame de ordem. Eu me chamo Laura e eu passei no exame 39 da OAB. Eu me chamo Larissa e eu fui aprovada no 39º exame da ordem. Sou Igor Diogo de Souza e fui aprovado no 39º exame da ordem. Ela fala no Instagram que ela só precisa de 40 dias para aprovar. É mentira, tá? 34 dias que eu tive.